Senhor, irmãos. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Quero louvar o Senhor pela oportunidade que Ele me concede esta noite de ministrar a sua rica e gloriosa palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Samuel, pela vida do Elinho, que nos fez o convite, Jacó, pela vida do pastor Edivaldo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está na galeria, com meu filho, Paola, meu filho Arthur. Trago a paz do pastor Cícero Ferreira, do pastor Samuel, a esta casa. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia, livro de 1 Samuel. Capítulo de número 3. E verso de número 3, irmãos. Todos já encontraram, vem? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: Eis-me aqui. Verso de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura de um texto muito simplório, texto bastante pregado em nossos dias, um texto muito conhecido, mas o Senhor, por esses dias, ministrou algo ao meu coração, trouxe algumas verdades inseridas dentro desse texto, verdades essas que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Nós sabemos que Samuel foi fruto de um milagre. Sabemos que sua mãe, Ana, não podia conceber. O Senhor a tinha cerrado a sua madre. Sabemos que o seu pai, Eucana, ele era da tribo de Levi, residiam em Ramataim Zofim, uma cidade militarista da época, onde estava concentrado o maior número de militares. Sabemos também que Ana faz um voto ao Senhor e entrega Samuel no templo com aproximadamente 3 anos de idade. E a partir dessa entrega de Ana no templo de Samuel, Samuel fica sob a responsabilidade de Eli e começa a aprender a servir o Senhor no templo juntamente com Eli.
Eli já era um pouco avançado em idade, tinha 2 filhos por nome de Ofni e Finéias. A mãe de Samuel, a família de Samuel, ia visitar ele algumas vezes no ano. E todas as vezes que eles visitavam, levavam uma túnica para Samuel. Samuel ficou um pouco afastado do convívio familiar. A família, as pessoas mais presentes na vida de Samuel, na sua infância, juventude, era Eli e as pessoas, os levitas, que serviam ao Senhor. Samuel, ele cresce. Samuel, ele ministra ao Senhor. Samuel começa a servir ao Senhor. E uma das tarefas de Samuel era abrir o templo todas as manhãs, arejar aquele lugar, limpar, e ficar esperando o sacerdote Eli acordar, para então poder ensinar algumas coisas. Sabemos que o ambiente contribui muito para a formação do indivíduo. Muito contribui o ambiente para a formação do indivíduo. Ainda mais quando se trata de uma criança ou de um adolescente. É bem mais difícil reeducar alguém do que educar alguém. Quando se tenta reeducar uma pessoa, estamos querendo tirar alguns princípios e valores inseridos na vida dela. Mas quando educamos alguém, colocamos aquilo que nós queremos sobre a pessoa. E Samuel, ele estava sendo educado por Eli. Observem o contraste, que enquanto Samuel servia ao Senhor, enquanto Samuel ministrava ao Senhor, os sacerdotes Ofni e Finéias, que eram as pessoas que talvez tinham que dar o exemplo para Samuel, eram pessoas que Samuel tinha que se espelhar neles, eram pessoas que a própria Bíblia vai dizer que eles não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus porque não obedeciam ao Senhor. Não conheciam a Deus porque não guardavam a palavra do Senhor. Nós iremos ver nas Sagradas Escrituras, irmãos, que estes homens profanavam, estes homens Ofni e Finéias, todas as vezes que os pais de famílias iam até Siló oferecer as suas ofertas, trazendo as suas ofertas à casa do Senhor, estes homens, com os seus bolsos, com algumas pessoas, tomavam as ofertas daqueles pais de família, e a Bíblia irá ser bem clara em dizer que eles arrancavam alguns pedaços das ofertas de dentro do tacho. Essas ofertas eram para ser oferecidas ao Senhor Deus dos Exércitos. Todas as vezes eles faziam isso, e quando alguma pessoa se opunha a essa atitude, eles diziam: nós iremos tomar a força, não adianta querer barrar, porque nós iremos pegar. Temos ordem dos nossos senhores, temos ordem de Ofni e de Finéias. A situação fica tão horrenda, a situação fica tão difícil, que alguns historiadores vão nos dizer que existiram alguns pais de famílias que não tinham mais a vontade de ir até Siló oferecer ofertas. Existiam alguns pais de famílias que, quando dava as épocas de ir ao templo, de ir a Siló oferecer,
eles diziam: eu não vou a Siló, porque eu não irei entregar o meu animal nas mãos de Ofni e de Finéias. Flávio José irá nos dizer, irmãos, que quando os pais saíam de suas residências e iam até Siló oferecer ao Senhor, Ofni e Finéias tentavam comprar a honra das moças com especiarias e iguarias caras da época. E uma vez que essas moças não se vendiam, eles tomavam a honra dessas moças à força. Então o povo estava completamente revoltado. E a Bíblia irá nos dizer que enquanto isso, Samuel crescia, Samuel servia ao Senhor e tinha o consentimento dos homens daquela época. Samuel tinha tudo para seguir o caminho de Ofni e Finéias. Samuel tinha tudo, irmãos, para ser igual a Ofni e a Finéias. Samuel tinha tudo para entrar no mesmo contexto e compartilhar das mesmas coisas. Mas a Bíblia sempre irá nos dizer, irá nos mostrar todos os delitos dos filhos de Eli e a omissão de Eli. E a Bíblia também irá mostrar que enquanto uns estavam profanando, enquanto uns não guardavam, Samuel estava servindo a Deus. Samuel estava temendo o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero falar algumas verdades para vocês, adolescentes que estão me escutando, juventude. Não importa o contexto social ao qual você vive, não importa a influência que o mundo está exercendo sobre a vida de alguns jovens lá no mundo. O mundo está oprimindo a nossa juventude. O mundo está querendo dizer para a nossa juventude o que eles têm que fazer e quais são as atitudes que eles têm que tomar. O mundo está querendo dizer qual é o namoro melhor que você tem que seguir para a sua vida, quais são as melhores decisões que você tem que tomar. Mas não acate o que o mundo te diz. Não acate as imposições de Ofni e Finéias. Não acate o que o mundo está querendo impor sobre você. Nós estamos no templo, e no templo ainda existe a palavra e oração, ainda existe alimento para a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus! Eles tinham tudo, irmãos, para ser iguais. Eram homens que tomavam as ofertas antes delas serem oferecidas. Chambre fala que eles tomavam antes da oferta ser cozida, porque eles tinham a preferência de comer a oferta assada. Era por isso que eles diziam que iriam tomá-la crua, que não iriam esperar cozinhar. Mas o que me chama a atenção é que Ofni e Finéias eram pessoas que serviam ao Senhor. Eram pessoas que tinham a responsabilidade de oferecer o sacrifício do povo. Deus tinha preservado, guardado um juízo para esses homens, a ponto de algumas pessoas olharem para Ofni e Finéias e conseguirem prever o juízo de Deus para com a vida daqueles homens. Quando eles passavam nas ruas, alguns historiadores vão dizer que as pessoas olhavam e logo dizia: em breve o juízo de Deus virá sobre a vida deles. No futuro bem próximo, Deus irá tratar com Ofni e Finéias. Existiu uma guerra entre Israel e os filisteus, e o povo de Israel começa a perder. Então alguém lembra que tem que buscar a arca do Senhor. E Ofni e Finéias vão buscar a arca de Deus.
E a Bíblia irá dizer que quando a arca ela chega no arraial, ao-se um barulho ensurdecedor, o povo de Israel grita, começa a jubilar a ponto dos filisteus ouvirem e presumirem, perceber que a arca, a presença de Deus tinha chegado no arraial. E o povo temeu, os filisteus temeram a arca. Mas Deus já tinha preservado o juízo para com a vida daqueles homens. Existem pessoas, existem homens, existem mulheres, existem jovens e adolescentes que eles levam uma vida fria, uma vida gelada, uma vida longe da presença de Deus todos os dias da semana. Quando chega no culto de domingo, ele quer atrair a arca de Deus para a vida dele. Não ora na semana, não lê Bíblia na semana, gasta todo o seu tempo nas redes sociais, alguns até com conversas ilícitas. Quando chega no culto de domingo, o que é que Deus batiza, renova? Não adianta. Deus não quer levar uma vida de namoro, Deus quer levar uma vida de relacionamento contínuo conosco. Não adianta levar uma vida qualquer a semana inteira e quando chegar no culto de domingo querer que Deus cura, querer que Deus renova, querer que Deus te entrega dom. O culto ele se começa lá em casa. Deus nos trouxe aqui para nos dizer essa noite: é tempo de ter uma vida de relacionamento. É tempo de passar a priorizar a minha presença. Não é tempo de se lembrar da minha presença apenas nos momentos difíceis ou nos momentos de culto de domingo ou festas de congresso. Deus não precisa de congresso e nem de culto de domingo para batizar, para renovar e me entregar dom. É tempo de se entregar a Deus na sua totalidade. Deus nos trouxe aqui para nos dizer: abandona as redes sociais apenas um pouco, abandona as conversas apenas um pouco e atrai a minha presença para a sua vida. Chega de cantar vazio, chega de pregar vazio. É tempo de cantar cheio da presença de Deus. É tempo de voltar a sentir a presença de Deus novamente. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não adianta. Você pode alcançar as notas musicais que for. Você pode ter o conhecimento teológico que for, mas se não tiver a presença de Deus, não vai. Glória a Deus. Amancho le sai, lamancho le calaçoi, ele céu. Aleluia. Se não tiver a arca de Deus de contínuo na sua vida, Glória a Deus. se não tiver a presença de Deus de contínuo na sua vida, não vai. Para de levar uma vida de namoro espiritual, é tempo de relacionamento. Para de levar uma vida de namoro espiritual, é tempo de relacionamento contínuo. Deus te trouxe aqui, jovem, adolescente, senhoras e senhores, para nos dizer: estou promovendo, irei promover um grande avivamento neste lugar, irei promover um grande avivamento neste setor, mas eu quero pessoas com vida de relacionamento contínuo comigo. Não quero pessoas que me busquem apenas no domingo, não. Eu quero pessoas que me busquem na madrugada. Eu quero que pessoas que me busquem no trabalho, na escola, na condução, porque buscar a presença de Deus aqui dentro é fácil. Eu quero ver buscar a presença de Deus e guardar ela lá dentro da faculdade, no trabalho, cantar, pregar, pular aqui dentro é fácil, irmão. Eu quero fazer isso lá no ambiente do seu trabalho. Deus está dizendo para nós essa noite: traga a presença de Deus para a sua vida.
levavam uma vida completamente errada e tiveram a coragem de buscar a arca de Deus, tiveram a coragem de buscar a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Glória seja dada a Cristo. Não adianta ser a presença de Deus. Bendito. Glória a Deus. Seu futuro depende da presença de Deus. O seu relacionamento depende da presença de Deus. Dependemos da presença de Deus, irmãos. Enquanto esses homens faziam errado, Samuel estava preocupado em fazer o certo. Glória a Deus. É difícil ser o que Deus quer que nós sejamos em um lugar onde as pessoas ainda não são. A Bíblia irá dizer que a palavra do Senhor naqueles dias tornou-se rara, de muita valia. Graças a Deus. Não havia visão manifesta, porque Deus tinha perdido o prazer de se relacionar com aqueles homens. Mas no texto em que nós lemos, estando Eli quase dormindo, Samuel deitado, alguns estudiosos vão dizer que eles fizeram alguns compartimentos em Siló, para que as pessoas que viessem de muito longe, elas ficassem ali por alguns dias e depois retornassem para suas residências. Eram uma espécie de quartos naquele lugar. Samuel estava dormindo, ou estava quase dormindo em um desses quartos. Mas a Bíblia irá dizer, irmãos, que antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Antes que se apagasse as lâmpadas, o Senhor chama o menino. Essas lâmpadas, elas tinham que ficar acesas a noite e a madrugada inteira. Glória a Deus. E ao amanhecer, e o que mantinha essas lâmpadas acesas era um óleo, era um azeite. Antes que se apagasse, antes que terminasse o azeite ou o óleo daquelas lâmpadas, Deus chama uma pessoa para mudar o rumo de uma história. Glória a Deus.
Deixa eu falar para vocês. Enquanto existir azeite e enquanto a lâmpada estiver acesa, Deus ainda irá levantar Samuel. Enquanto existir azeite, enquanto existir o óleo na lâmpada, enquanto a lâmpada estiver acesa, Deus levantará Samuel. Deus mudará o rumo. Enquanto existir azeite, enquanto existir o óleo, existe palavra de Deus, existe visão de Deus. Sabe por que o inimigo não consegue acabar com a igreja do Senhor? É porque ainda tem azeite e ainda tem óleo. Sabe por que o inimigo não consegue acabar com a nossa juventude? É porque tem azeite e ainda tem óleo. Enquanto tiver azeite, enquanto tiver óleo, ainda tem a presença do Senhor, irmãos. A situação pode estar difícil como for, o ambiente que nos cerca pode estar apertado como for, mas enquanto existir a presença de Deus, ainda há uma esperança. Enquanto existir a presença de Deus, Deus ainda levanta, Deus ainda restaura, Deus ainda levanta, Deus ainda cura. Enquanto existir a presença de Deus, Deus batiza. Enquanto existir a presença de Deus, pessoas que nunca ouviram a voz de Deus passarão a ouvir, a escutar a voz do Senhor, porque a presença de Deus, a lâmpada, ela precisava do azeite, e o azeite simboliza a presença de Deus. Enquanto a presença de Deus estiver em nosso meio, o Felipe Vineias não irá bagunçar. Enquanto a presença de Deus estiver no nosso meio, a presença de Deus irá levantar, irá restaurar a nossa vida por amor ao teu santo nome. Mas esse menino, ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Por isso que no verso de número 7, nós encontramos a seguinte expressão, que Samuel não conhecia ao Senhor, porque ele não tinha tido uma intimidade ainda com o Senhor. Veja que Samuel fazia tudo de uma forma para agradar a Deus, mas Deus ainda não tinha se manifestado a ele. Samuel ainda não tinha escutado a voz do Senhor. Mas naquele dia, naquela madrugada, o Senhor se revela a Samuel. Deus irá se revelar a algum de vocês. Deus irá falar com alguns dos que estão aqui. Aquele que não canta vai passar a cantar a partir de hoje. Aquele que não prega vai passar a pregar. Adolescentes que aqui estão, Deus irá chamar algum de vocês para uma intimidade maior.
Deus irá chamar algum de vocês para uma aliança maior. Amém. Do céu, enquanto eu estava sentado, Deus falava no meu coração: com alguns eu vou tratar diferente, de uma forma especial. Essa moça de preto, fique em pé. Isso, fique em pé. A partir de hoje, algumas coisas da sua vida vão ser mudadas. Você não terá mais a vida espiritual que você tem hoje. Amém. Algumas barreiras, algumas muralhas estão sendo derrubadas, lançadas por terra. Vai bater uma vontade de orar igual você nunca teve. Você vai sentir uma vontade de ler a Bíblia igual você nunca teve. Deus te trouxe aqui para te dizer: vou fazer diferente a partir de hoje na sua vida. Enquanto você cuidar, se preocupar do que é meu, eu irei me preocupar do que é seu. Foi eu te colocar onde você quer. Foi eu ceder a você a bolsa que você quer. Às vezes é impossível para você, difícil de alcançar. Você entrou aqui nessa noite por um fio. Mas a partir de hoje, pelo poder da palavra de Deus, algumas coisas vão ser mudadas. Se prepare. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Fique em pé, irmãos. Com permissão do pastor. Pretendo de ter uma vida de relacionamento. Eu quero orar com vocês, com a permissão do pastor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, eu peço a ti, Pai, que essa